dia, seja muito bem-vindo ao Viva Mais. É muito bom estar de volta a essa casa, onde eu contei muitas histórias em milhares de reportagens aqui na Rede Tribuna. Agora eu trago um conteúdo muito especial para você que deseja viver mais. Um programa exclusivo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Um programa sobre saúde, não sobre doença, e nós vamos aprender juntos com os melhores especialistas do Espírito Santo e do país como ter bons hábitos, viver muito mais e ser feliz. O Viva Mais está sendo preparado com muito carinho e por uma equipe muito fera. Quer ver o que vem pela frente? Acompanhe aí. E para a gente entrar nessa ciência de como viver mais, o primeiro programa vai entrevistar o Dr. Eduardo Castro, que é cardiologista, inclusive da minha família, e fez o meu pai viver bons anos aí também. Dr. Eduardo já está aqui me esperando na curva da Jurema. Uma aguinha de coco ajuda a viver mais também, né, Dr. Eduardo? Com certeza. Doutor Eduardo, obrigada pela sua presença aqui no programa de estreia, né? E me fala, tem algum segredo para viver mais? Acho que a melhor maneira da gente aprender alguma coisa é tomando o exemplo de quem fez acontecer, né? De quem aprendeu com isso. Existem grupos de estudos sobre longevidade que avaliaram aglomerados de pessoas que conseguiram viver muito com qualidade de vida, chegando aos 100 anos com qualidade de vida, e o exemplo que vem dessas pessoas é que realmente eles têm um padrão de controle de pressão arterial, um bom controle de colesterol e outro aspecto que chama muita atenção é que eles são extremamente ativos e eles têm propósito, né? Essas comunidades que vivem muito, as pessoas vivem com qualidade de vida, onde há uma inserção de propósito dessa pessoa mais velha dentro da sociedade, fazendo com que ele tenha prazer em viver cada vez mais, né? São pessoas que vivem até 100 anos e até passam, mas com autonomia, né? Exatamente. Eu acho que é isso que todo mundo quer, Todo mundo quer, né? Passar dos 80 anos extremamente livre, né? Tomam conta de suas coisas, ativos. Da sua casa, ativos, né? E participam de maneira ativa da sociedade, né? Não na mesma intensidade que fariam provavelmente com 29, 30 anos, mas continuam extremamente ativos e participativos e acho que esse é o sentido de buscar, né, longevidade com qualidade de vida. Então vamos falar agora sobre os conselhos que você dá para os seus pacientes, né? Existe uma idade para começar a programar aí a idade avançada, tipo, um programa 100 anos, hoje eu vou começar meu programa 100 anos, igual a gente faz, né? Meu plano verão 2025, né? Existe alguma coisa assim? Eu e meus irmãos, a gente brinca assim, né? Programa correr atrás dos netos, né? Muito bom. Na verdade, a doença começa muito cedo. A gente tem vários trabalhos mostrando que esse processo de aterosclerose começa muito antes dos 10 anos de idade, enfim. E tem até trabalhos feitos, por exemplo, em múmias antigas do Egito, que fizeram PET scan, né, desses sarcófagos e viram que múmias de 19, 18 anos tinham placas de colesterol nas carótidas. Então, mas isso não existia antigamente. Olha, a expectativa de vida até o início do século era de 30 e poucos anos. Dali para frente, que a gente agora, nesse século, que a gente passa de uma expectativa de vida de 30 para 80 anos. E os pontos fundamentais para se chegar a esse sucesso: alimentação saudável, restrição de sal, sódio, né? Cuidado com o que você come, vegetais, frutas, evitar a todo custo os ultraprocessados e ser muito ativo. Esses talvez sejam os pilares, né, para se conseguir chegar a uma vida adulta maior. Quanto mais tempo se passa frente à televisão, em telas, menor o tempo ativo e menor é a saúde que você vai ter daí para frente. E eu acho que esse costume começa na família mesmo, né? É o pai passando para o filho e aí os irmãos começam a adotar esses comportamentos. No próprio site da Organização Mundial de Saúde, quando se fala em saúde de jovens, por exemplo, eles têm um dado interessante que
não importa o quanto você gaste para que seu filho faça uma atividade física ou para ele se torne ativo, se você não der o exemplo, a chance disso acontecer é menor. Então, 60 a 70% das probabilidades do seu filho se tornar um adulto extremamente ativo depende se você está dando exemplo em casa. Então, se você não fizer algo acontecer, não sair no domingo, no sábado, para ir dar uma caminhada na praia, pisar na areia, ou fazer um esporte, jogar futebol, tênis, basquete, vôlei, enfim, qualquer coisa. Mas você tem que realmente dar o exemplo para que puxe a galera de casa para a rua também. Agora, uma noite de sono bem dormida também faz toda a diferença, né? Muita diferença. Basta uma noite de sono mal dormida, ou seja, menos de 4 horas de sono numa noite, em média, você vai ficar com uma resistência ao gasto de calorias durante praticamente uma semana. E a necessidade de consumir alimentos de maior densidade calórica aumenta muito. Os americanos dizem que a gente fala em doenças não transmissíveis, né? E que elas são responsáveis hoje por 70% das mortes preveníveis no mundo. E eles colocam que em 8 passos você pode prevenir mais de 90% dessas mortes não transmissíveis. E seriam eles o controle da pressão arterial, controle do colesterol, controle da glicose, qualidade do sono, atividade física, controle do peso, não fumar e a restrição do sódio. Então, esses 8 passos são essenciais para você conseguir prevenir realmente e ter uma longevidade, ter qualidade de vida daí para frente. Então, a gente fechando todas essas dicas, a gente procurou uma especialista em medicina do sono justamente para explicar como dormir melhor, quanto tempo de sono, ela vai dar todas as dicas. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez, doutor Eduardo, a sua participação estreando aqui o programa. A gente vai ter mais pautas, né? Mais dicas aí para dar para os nossos telespectadores. E a gente finaliza perguntando o que faz você viver mais? Acho que, em primeiro lugar, é o propósito pelo qual a gente vive, né? Eu acho que meu propósito de vida, em primeiro lugar, é minha família, minha esposa, minhas filhas e até por respeito a eles e a mim, né? Eu faço muita atividade física e tento equilibrar algumas coisas nesse sentido, né? Tem detalhes que a gente precisa melhorar, obviamente, mas a gente não pode fugir a responsabilidade de buscar cada dia um dia atrás do outro, ficar um pouquinho melhor, né? 1% melhor hoje, 0,1% melhor amanhã e assim por diante. Isso aí, não pode parar de tentar. Isso aí. Muito obrigada, doutor Eduardo. Obrigado a vocês, gente. E dando continuidade a esse viver mais, nada do que a gente falou até agora adianta se você não tiver boas noites de sono. Por isso, a gente vai conversar com a doutora Roberta Couto, que é especialista em medicina do sono, para a gente entender, né, por que o sono influencia diretamente na longevidade. Doutora Roberta, primeiro, muito obrigada por estar aqui nessa estreia, dando dicas aqui pra gente, né, sobre como viver mais. O que acontece com o sono que faz tão bem pra gente? Sono é fundamental para a gente ter uma vida boa, uma vida de qualidade e um dia bom. Então, para a gente entender o quanto que o sono é importante, vamos pensar quando a gente perde uma noite de sono, como que o nosso dia seguinte é pior. Imagina isso acontecendo vários dias e anos seguidos. A gente tem uma vida de uma qualidade muito inferior, né? E fora que a longo prazo, a gente já sabe que dormir pouco ou dormir muito e dormir mal diminui a nossa expectativa de vida. É comprovado, então, que se a gente tem uma noite ruim de sono, até uma vacina, por exemplo, não funciona como deveria? Exatamente, porque durante o sono ocorrem vários processos fisiológicos que são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. E falando das vacinas, assim, dormir bem, né, quando a gente tem uma noite de qualidade, a gente está fortalecendo o nosso sistema imunológico. Então, a gente diminui o risco de infecções e até mesmo a nossa resposta vacinal, ela é pior se a gente tiver uma noite de sono ruim. A gente tem uma menor eficácia da vacina se a gente não tiver um sono bom próximo ao período que a gente tomou a vacina. Agora, quais as dicas aí para a gente ter uma noite de sono reparadora, né? Uma noite de sono com qualidade? Existe aí um manualzinho para a gente fazer antes de dormir? Existe um manual.
o que é importante? A gente lembrar que ter rotina. Então, todos os dias, preparar uma rotina para dormir. A gente tem que preparar o organismo para dormir. Apesar de muitas pessoas desejarem que a gente ligue e desligue como um botão, não é assim que o nosso corpo funciona, né? Então a gente tem que diminuir aquela agitação, preparar o corpo, e fazendo isso todos os dias, você vai condicionando o seu organismo que toda vez que eu tomo um banho, que eu sento para ler alguma coisa, que eu ouço uma música, faço até uma meditação guiada, logo depois eu vou dormir. Então você está educando o seu corpo que logo depois você vai dormir. Então ter uma rotina de sono é bom. Agora também a questão do medicamento para dormir. Dormir bem também não quer dizer que você, eu vou dormir bem porque eu tomei um medicamento e eu vou ter uma boa noite de sono. Não é essa relação aí é um pouco complicada também. O que a gente fala assim, entre não dormir e dormir com alguma medicação adequada, você está até melhor dormindo com medicação adequada. Só que o que a gente tem que entender, não adianta eu dar uma medicação se eu não trabalhar nessa parte comportamental. É como se a gente tivesse desaprendido a dormir. E a gente tem que voltar aos hábitos, porque a medicação ela vai entrar para associar a essas mudanças de comportamentos ruins que a gente adquiriu ao longo dos anos. Então, tem medicações que fazem a gente dormir, mas não fazem ter um sono de melhor qualidade, né? Você vai ter tempo de sono, mas não vai ter qualidade de sono. Então, medicação tem papel? Tem ainda, mas não sozinho. Não podemos colocar medicação sem trabalhar essa parte comportamental, que é muito mais difícil. Então, para finalizar agora, eu acho que muita gente quer saber, existe um tempo de sono ideal para cada faixa etária? Ou até mesmo, por exemplo, aquela pessoa que gosta de dormir depois do almoço, acaba quebrando o sono, isso é prejudicial? Vamos falar para as pessoas, né? Existe o tempo de sono ideal? Existe uma média. Esse tempo de sono, ele varia com a idade. Então, as crianças precisam de um tempo maior de sono do que os adultos e os idosos. E existe também uma variação individual. Tem pessoas que dormem menos e ficam bem durante o dia, e tem pessoas que precisam de mais horas de sono. Então, se a gente pegar nos adultos, a gente precisa em torno de 7 a 9 horas de sono. E cada um vai descobrir a sua quantidade ideal. Como? Dormindo várias noites aquela quantidade e vendo que você acorda bem, que você passa bem o dia sem cansaço, sem vontade de dormir. E em relação ao cochilo, a gente diz que ele é bom, tá? Um cochilo depois do almoço, ele recupera energia, diminui o estresse, faz você ter uma tarde mais produtiva, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que têm insônia, por exemplo, o ideal é que ela evite os cochilos durante o dia. Tem pessoas que querem dormir 3 horas durante o dia, é muito. Então, um cochilo bom, até 40 minutos mais ou menos, e logo depois do almoço. Porque se você dorme, né, faz um cochilo muito tarde, eu vou chegar do trabalho às 17, 18 horas e vou cochilar. Aí eu vou atrapalhar o meu sono da noite porque eu vou diminuir a minha pressão de sono. Então, o cochilo é bom, mas tem para quem e a quantidade e o horário ideal para a gente fazer. Então ficam as dicas aí. Se você dormiu, acordou disposto, né, com energia, ok, seu sono parece estar bom, né? Mas se tem alguma dúvida, procura um especialista para saber se o seu sono é de qualidade, como que estão os hábitos de vida. Eu acho que é bem importante isso também, né? A gente monitorar o nosso corpo, né? Se conhecer, né? Porque quando a gente passa o dia inteiro cansado, com sono, você tem que entender. O que me preocupa é que as pessoas estão ficando cansadas e elas estão correndo atrás de suplementos, de pré-treino. Não quero treinar porque eu tô cansada, então vou tomar um pré-treino para ter energia. Sendo que esqueceu de olhar se teve uma boa noite de sono. Então, às vezes, o corpo quer descansar. Então, a gente tem que permitir que o organismo descanse. Então, a gente olhar mais para a nossa disposição, olhar para o seu corpo. Se estiver cansado muitos dias seguidos, procura, deve ter alguma coisa que não está bom, não esteja bom, e a gente precisa organizar. Eu acho que aquela produtividade tóxica, né, como se diz hoje, também é muito prejudicial, né? As pessoas estão querendo além do que o organismo dá conta de fazer. Então, isso é muito preocupante. E outra coisa também, respeitar o seu ritmo biológico, né? Cada um tem uma predisposição genética para o horário que está mais desperto, que rende mais no exercício, que rende mais no trabalho. Então, às vezes as pessoas falam assim, rende bem quem gosta de acordar às 5 da manhã e treinar cedo. Não é para todo mundo. Tem pessoas que realmente vão
render mais nesse horário. Tem outros que precisam estar dormindo nesse horário. Então a gente tem que se conhecer mais, né? Eu acho que a gente está querendo seguir uma fórmula mágica e isso não existe. Cada um tem que olhar para si e seguir o seu organismo. Acho que isso é muito importante. Ter um carinho por si mesmo, né? Doutora Roberta, muito obrigada pelas suas dicas. Então, fica aí, né, o convite para você se cuidar mais, para você viver mais e se conhecer. No próximo bloco, a gente tem uma entrevista exclusiva, não sai daí. Estamos de volta com o Viva Mais e agora eu retorno com uma entrevistada muito especial para a saúde do Espírito Santo. Ela que também retornou à Vitória, né? Etel Maciel. Etel, seja bem-vinda de volta ao Espírito Santo, assim como eu. E me fala um pouquinho, né? Você está na estreia do Viva Mais e agora com uma missão muito importante aqui pra gente, né? Conta um pouquinho dessa missão. Primeiro quero agradecer, parabenizar pelo programa. Vai certamente trazer muitas informações importantíssimas aqui para o nosso estado. Vamos juntas, né? Vamos. Eu estou retornando agora, né, para o Espírito Santo, retornando às minhas atividades na Universidade Federal do Espírito Santo, assumindo no Departamento de Enfermagem, no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e também trazendo essa experiência que tive a oportunidade de ter no Ministério da Saúde com alguns programas que foram lançados durante o período que eu estive lá. E vou falar especificamente de um que tem a ver com as ações que nós vamos começar aqui, que foi o Programa Brasil Saudável, que foi lançado no ano passado, em 2024, que visa eliminar algumas doenças que têm uma forte determinação social. Então, o que são essas doenças? São aquelas doenças que têm um impacto ou porque a pessoa mora em condições muito ruins, de saneamento básico, não tem, por exemplo, uma casa ventilada, mora com muitas pessoas num cômodo único, aquelas pessoas que infelizmente não têm acesso a todas as refeições no dia. Então é o que a gente fala, pessoas que estão assim na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, que tem uma maior quantidade de algumas doenças diferente de outras pessoas que têm acesso à água tratada, que tem uma casa com mais condições, que faz todas as alimentações, né, no seu dia a dia. Nós estamos lançando aqui no estado um observatório para trabalhar a universidade junto com o governo do estado, através do seu instituto, né, do ICEP, para que a gente possa traçar ações específicas para os municípios onde essas doenças elas têm um maior número de casos. A gente fala de outras doenças, né, no observatório, mas tem uma doença que retornou, que está preocupando também não só o Brasil, mas o Espírito Santo, que é a tuberculose, né? Vamos dar um panorama sobre a tuberculose aqui, quais os desafios, tanto no combate, né, como para as famílias que precisam ter acesso ao tratamento de saúde. Então, nós temos observado que o Espírito Santo tem apresentado um número de casos maior do que o Brasil. Então, a gente está acima da média nacional, né, com o número de casos. Temos em torno de 1.500, 1.800 casos novos. Então, todo ano, em torno de 1.800 pessoas adoecem por tuberculose aqui no estado. Em geral, pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, e nós então precisamos de traçar políticas específicas. Também nós temos óbitos por essa doença. Então, você pensar uma doença que tem diagnóstico, tem tratamento, é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, temos uma vacina também que não tem uma eficácia tão grande ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo. Uma vacina que a gente toma nos primeiros 30 dias de vida. Então, a gente tem uma marquinha ali, aquela marquinha é do BCG, a vacina contra a tuberculose. Mas, ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo essa capacidade de ficar mais protegido contra... É uma bactéria, a gente chama Mycobacterium tuberculose, que causa, né, a tuberculose. E, na vida adulta, muitas pessoas vão apresentar essa doença. Como nós temos um país que ainda tem essa bactéria circulando e a transmissão é pelo ar,
Às vezes você está num ônibus, você tem uma pessoa tossindo que está com tuberculose, você pode se contaminar mesmo no local de trabalho, na sua residência também, né? Por isso que eu falei essa questão de ter casas arejadas, né? Então, quando você fica tudo fechado, esses vírus e bactérias que têm uma circulação pelo ar acabam também tendo uma possibilidade maior de contaminação. O governo federal repassou uma verba para o estado, em torno de 5 milhões e 300 para ações específicas em tuberculose. Então a gente está trabalhando junto nesse planejamento para que as pesquisas da universidade possam direcionar as ações nas políticas públicas. Agora, esse avanço, eu acho que é graças também ao trabalho, o seu trabalho no Ministério da Saúde, né, Etel? A gente estava conversando aqui, então você já pesquisa a tuberculose há muitos anos, desde a década de 90, mas essa atuação sua no Ministério da Saúde foi crucial para que você trouxesse também, né, esse desafio aí de batalhar contra a tuberculose, que caminhassem todos juntos, todos os parceiros juntos, né? Conta um pouquinho sobre esse caminhar seu aí, do Espírito Santo para o governo federal. Então a gente vou falar 2 pesquisas que foram importantes para a gente construir esse programa Brasil Saudável. Uma foi uma pesquisa que nós fizemos estudando o Bolsa Família, especificamente. Então, a gente analisou os dados das pessoas que eram beneficiários do Bolsa Família e aquelas que não eram beneficiárias do Bolsa Família, todas com tuberculose, na mesma situação econômica. E a gente observou, né, através desse estudo que nós fizemos, foram mais de 5 anos de trabalho observando, e a gente viu que as pessoas que recebiam o Bolsa Família, que é um valor, não é um valor tão grande, né? Às vezes as pessoas acham que é um valor enorme. Esse tempo que nós estudamos, o valor era de R$130, então é um valor pequeno, né, se nós pensarmos, mas é um valor fundamental para que as pessoas possam comprar comida. E a alimentação é um fator importante para as pessoas terem uma diminuição dos efeitos do medicamento e conseguir tomar os medicamentos para tuberculose e seguir esse tratamento até o final e receber a cura. Aqueles que não recebiam esse valor do Bolsa Família não conseguiram concluir o tratamento com tanta efetividade, não conseguiram chegar até o final. E um outro estudo também que eu coordenei aqui no Brasil, que foi um inquérito nacional, a gente estudou mais de 800 municípios no Brasil, entrevistando as pessoas com tuberculose e sabendo o que elas gastavam enquanto elas estavam em tratamento. Por exemplo, as pessoas, algumas moram no interior e têm que vir até a capital para receber um tratamento específico para tuberculose. Então ela viaja, ela fica o dia inteiro fora de casa. Ela vai gastar o dinheiro para comer alguma coisa, para comprar uma água, para esse tempo que ela fica aqui, ela acaba gastando algum dinheiro. Muitas vezes também ela precisa fazer algum exame que vai demorar muito tempo, vai demorar 2 meses, e aí, por exemplo, um raio-x, uma radiografia de tórax, e aí ela pede um dinheiro emprestado para pagar esse raio-x, para encurtar esse tempo do diagnóstico. Então a gente entrevistou muitas pessoas no Brasil, mais de 1.000, para que a gente pudesse entender quais as dificuldades que elas tinham. Agora vamos falar de tratamento, né? Hoje você citou aí os números, né, no Espírito Santo, são números altos da tuberculose. Qual é o tratamento? Como cuidar, né? Como combater a tuberculose? Então primeiro, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né, Cris? Se você tem uma tosse prolongada, qual é o principal sintoma, né? Se você tem essa tosse prolongada e a gente marca aí de 2 a 3 semanas, 2 semanas a gente já fica com alerta. 3 semanas precisa de ter um diagnóstico para ver se é tuberculose ou não. O Sistema Único de Saúde tem o diagnóstico gratuito, então é só chegar numa unidade de saúde, dizer que você está tossindo para fazer esse diagnóstico da tuberculose. O diagnóstico é um escarro, vai ser coletado um escarro e vai ser feito esse diagnóstico. O tratamento hoje é um tratamento ainda de 6 meses. Então, nós temos 4 comprimidos que são combinados numa cápsula e a gente pode, então, fazer esse tratamento em 6 meses. Há alguns estudos
que estão trabalhando, né, investigando se a gente consegue encurtar esse tratamento. Mas nesse momento o tratamento ainda é de 6 meses. Também tem algumas pesquisas estudando novas vacinas, que também, se tudo der certo, a gente vai ter aí em breve uma nova vacina contra a tuberculose. Etel, muito obrigada pela sua participação aqui na estreia do programa Viva Mais. Seja bem-vinda novamente, muito né? Obrigada. Muita expectativa boa aí para os próximos trabalhos, né? Muita expectativa. Eu estou muito animada de poder voltar e contribuir aqui com o nosso estado. E agora, para a gente finalizar, me fala uma coisa. O que faz você viver mais? Eu acho que a alegria de ter as pessoas que eu amo do meu lado, e também a alegria de estar lutando por uma coisa que eu acredito, que é a saúde pública, melhorar a saúde das pessoas. Que bom. Muito obrigada mais uma vez. E a gente encerra o programa de hoje por aqui. E você encontra comigo no próximo domingo.